Agora, na IF, os dormitórios estão ainda mais aconchegantes. Lançamos para você as portas para televisores de LED, onde utilizamos o espelho de Horus, que é um vidro especial, responsável por permitir que a luminosidade da tela ultrapasse o mesmo para que você possa assistir televisão em seu quarto. Quando a televisão de LED estiver desligada, ela se torna imperceptível. Juntamente com este produto, um distribuidor de sinal é incluído, o qual permite que sejam ligados até 3 aparelhos, neste caso TV, Blu-ray e TV a cabo, simultaneamente. A saber, este roupeiro é um módulo especial vendido pela IF. Sua profundidade é acrescida em 5 cm para que o corpo da televisão seja compensado e não prejudique o espaço interno do roupeiro. Com a ajuda do experiente montador Milton Herman, vamos tratar de cada detalhe da montagem desse novo produto. As sapatas de regulagem sempre vêm com o parafuso. Devem ser colocadas para dentro para não ficarem abaixo da lateral. Retire antes a proteção para melhor regulagem. Observe as marcações existentes nas peças. Neste caso, a seta indica o furo da frente da peça. É importante observar que castanhas, minifix e tambor minifix são sinônimos. Usaremos neste vídeo somente o termo minifix para a referida peça. Recomenda-se que o montador tenha um assistente para montar esse tipo de armário. O rodapé da frente deve ficar alinhado com a base. Na parte posterior, deve ficar reto em relação ao fundo para o perfeito encaixe da divisão. Para o aperto do minifix, utilize sempre uma chave de fenda. São 3 furações, 2 de 5 e uma de 6 mm. Então a cavilha sempre vai a passante em relação à de cima. E neste lado não vai minifix quando é divisão, porque vem parafuso no furo do meio, para dar continuidade com o minifix para este lado. Depois encaixamos as hastes. A argoelinha fica com a parte mais curta para este lado. Assim como no primeiro módulo, encaixamos todas as peças da parte central do móvel.
roupeiro normal, este não terá as duas travessas. A peça superior não será colocada para não atrapalhar a canaleta de fiação que será necessária para a instalação da TV. Como não tem a peça do meio, colocamos a cavilha dos dois lados da travessa do terceiro módulo. As prateleiras com 1,20 m apresentam uma travessa que serve como reforço a fim de não empenar as prateleiras. Peças com menos de 1 metro não recebem este reforço. Essa travessa é colocada na prateleira em relação à furação, respeitando um afastamento de 5 mm da borda da prateleira. Este suporte de prateleira tem um furo maior de um lado do que do outro. O vínculo maior deve ficar em relação ao furo da chapa. Este deve ficar bem retinho. Pode ser ajeitado com uma chave de fenda. Cada suporte vem com seu pacote de peças. Estes possuem uma identificação que corresponde a cada item. Nessa etiqueta estão informações como a medida de cada suporte, por exemplo. Os parafusos de haste simples devem entrar até o término da rosca e nada mais. Do contrário, haverá problemas no aperto do minifix. Na fixação lateral das peças, observe que a parte laminada deve ficar para o mesmo lado do minifix. Lembrando que para o aperto de minifix, utilize sempre uma chave de fenda ou Phillips. A altura das prateleiras já é pré-determinada com uma marcação nas laterais, onde será colocado o suporte destas prateleiras. Ajuste o torque da máquina para não espanar a rosca, prejudicando assim a fixação. Esta máscara apresenta a marcação das corrediças, sempre de baixo para cima. Observe então para não colocar a parte maior para baixo. Observe a distância menor da marcação que deve ficar para baixo e também para frente, acompanhando a marcação mais para o meio. Deixe a peça ligeiramente solta para facilitar a colocação. Depois faça o encaixe e empurre-a para o fundo. Puxe a peça um pouco para frente, a fim de cobrir a furação da base da chapa. Assim, você só precisa colocar o tapa-furos sobre o minifix. Utilize o parafuso comprido do kit para que ele alcance a divisão, tomando muito cuidado com o aperto, evitando danos à parte externa do armário e também aos encaixes do minifix na parte interna. É possível fazer gavetas em qualquer uma das divisões. Caso fosse feito gavetas, utilize o parafuso de um lado na parte da frente e no outro na parte de trás. Assim não há perigo dos parafusos colidirem. Faremos aqui uma marcação para a colocação de mais uma prateleira, onde posteriormente colocaremos os aparelhos DVD, Blu-ray ou TV a cabo. Vamos obedecer a medida de 13 cm.
Na parte superior, faremos outra marcação de 5 cm aproximadamente. Essas marcações não vêm feitas de fábrica. Recorra novamente ao manual nesta parte para que fique clara onde serão feitas as furações no armário. Se a porta correr para o lado esquerdo, por exemplo, a furação deverá ser feita do lado esquerdo. Observe os furos de 40 mm feitos de acordo com as marcações nas prateleiras que acabamos de marcar. O desenho inferior ilustra como ficará a canaleta na parte de trás. A página seguinte ilustra como será feita a passagem dos fios, cabos e sensores. Vamos determinar agora o tamanho da canaleta. Deixamos a parte inferior no início do furo e fazemos a marcação para o corte do excedente. Depois é só retirar a fita adesiva e proceder à fixação. Agora vamos para os cabos. As etiquetas estão com adesivos escritos OK, que certificam que os fios foram testados. Separe os cabos para que você consiga passá-los pelos furos e pela canaleta. A caixa de comando fica dentro do armário. É importante lembrar que nesta etapa deve ser feita a instalação de um cabo de força que precisa ser trazido para dentro do armário a fim de alimentar todos os equipamentos instalados, como o DVD e a própria TV. O sensor IR deve ser desamarrado e colocado por cima do roupeiro. A prateleira superior é a que vai esconder os cabos que deslizarão junto com a porta onde estará a TV. Agora faremos o encaixe da peça onde será instalado o trilho das portas. Nas canaletas, faça os furos intercalados. Faça um acabamento com a broca para retirar possíveis rebarbas. Encaixe a canaleta com uma distância mínima da borda superior. Na parte inferior, respeite a medida de 2,5 cm. Para a fixação, faça furos de 2 mm e utilize pregos. Utilize uma chave de fenda aliada ao martelo para que o prego seja perfeitamente colocado. Observe o modelo da porta. O espaço da TV pode não estar centralizado. Neste caso, já está definido o lado superior da porta. Assim, devemos montar a parte de baixo da TV sempre para o lado maior. Faça as marcações em relação ao encaixe do vidro. Ligue a TV e identifique o local exato do sensor para facilitar a instalação do cabo mais adiante.
Encaixe a TV sobre a porta, respeitando as marcações feitas anteriormente para um perfeito encaixe sobre a abertura do espelho. Encaixe os suportes na TV e na porta, lembrando que a porta é de vidro. Para o encaixe da roldana, obedeça a distância de 8 cm do canto da porta. Lembrando que o vidro não é temperado e que é preciso muito cuidado com a broca neste momento. Na parte superior serão instalados amortecedores a 15,1 cm do canto da porta. Como a porta é central, deve ser colocados dos dois lados. A roldana deve ser colocada com 26 cm da borda. Levantamos a porta junto ao armário e passamos os cabos para trás do suporte da TV. Depois faremos uma melhor fixação com as braçadeiras. Agora vamos fixar o sensor da TV naquele ponto que identificamos anteriormente. Verifique os adesivos de fixação próximo à ponta do cabo. A porta central que carrega a TV só poderá abrir para um lado, do contrário, poderá romper os cabos e sensores. Colocaremos então um amortecedor que servirá de limitador para que ela não ultrapasse a medida da divisória. A roldana da base permite um ajuste de nível e altura da porta para uma regulagem perfeita. De volta ao sensor IR, colocado sobre o armário, vamos fixá-lo de maneira correta. A lente do sensor deve ficar para baixo. As fitas de fixação deixarão ela nesta posição. Procure centralizar o sensor deixando-o minimamente para a frente do armário. Colocamos então o aparelho de DVD e colamos o sensor especificado pelas etiquetas em frente ao seu receptor de controle remoto. Conecte os cabos. A partir daí, já podemos fazer os primeiros testes. Tudo certo, podemos então colocar a outra prateleira que vai esconder todos os fios e aparelhos. Partimos então para a montagem das gavetas. Coloque um pouco de cola e encaixe o malhete com o lado em que aparece todo o MDF para dentro, deixando a parte laminada para fora. Utilize um martelo de ferro para obter a fixação da peça. Observe que a parte da frente da gaveta apresenta suas furações. É importante lembrar que não fica espaço na junção do fundo da gaveta para que não fiquem frestas após a fixação do espelho frontal da peça. O parafuso usado para prender o fundo é sempre o mais fino, no caso o 3 por 20 mm. O trilho da gaveta vem com um travamento. Você abre e empurra a alavanca para o lado, removendo a peça do conjunto. Fixe então as duas corrediças das gavetas. Respeite o sentido de entrada e o de travamento. O de travamento, com a borrachinha, sempre vai em relação à furação da frente da gaveta. A furação das corrediças já vem de fábrica.
Da mesma forma, no armário as marcações já existem, bastando apenas colocar os parafusos na máscara. No fundo do armário não há furação, mas pode ser colocado como um reforço. Na corrediça da Open Field, colocamos sempre na primeira furação da abinha, para que feche com as furações do armário. Para a colocação da gaveta, verifique se a corrediça está fechada e os rolamentos no início. Evite assim a quebra de rolamentos e o encaixe adequado. Para fixar o espelho da frente da gaveta, utilizamos o parafuso de cabeça flangeada 5x25. Na frente da gaveta há duas marcações, com opções de corrediça quadro e corrediça telescópica. Fazemos um leve pré-furo. Temos então dois espaços, o menor sempre para baixo. Como é corrediça telescópica, é no primeiro furo. Se fosse corrediça quadro, seria no segundo furo. Aqui vamos aumentar um pouco os dois furos laterais para que possamos dar uma boa regulagem na gaveta sem precisar mexer na corrediça. Lembrando aqui que, como é corrediça telescópica, é no primeiro furo. Se fosse corrediça quadro, seria no segundo furo. Na colocação das outras prateleiras no primeiro e terceiro módulos, colocamos numa distância de 25 cm uma cantoneira de Izamac. Recomendamos uma de cada lado para puxar o fundo. Para a colocação do calceiro, obedecemos a distância de 10,5 cm medidos debaixo da base. Coloque os parafusos para dentro das peças. Fixe o braço ao armário e só depois coloque os trilhos. A fita dupla face vem aplicada em todos os puxadores. Basta retirar a proteção e colar.